paz do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a primeira lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa, que é um oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é coordenado pelo pastor Ramon Melo de Oliveira, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Olweiler. Vem comigo então, professores dos adolescentes, para mais um trimestre. Estamos caminhando agora para o terceiro trimestre de 2024 e o tema, o assunto dessa lição é o apóstolo Paulo, o grande missionário. A partir desse trimestre agora a gente vai refletir em cima da vida do apóstolo Paulo, a sua iniciação, o início do seu ministério, da sua chamada, o seu percurso nessa terra e os registros históricos deixados tanto por ele quanto por outros historiadores, como por exemplo os escritos de Lucas em Atos dos Apóstolos, e vamos meditar, pensar, refletir, extrair lições de cada ensinamento deixado por esse apóstolo e também ensinamentos deixados pela sua vida e os seus registros históricos na face da terra, no tempo em que ele foi chamado para estar e com essa grande e maravilhosa missão que nós observamos que Paulo recebeu de Deus enquanto esteve pisando aqui nesse local que nós pisamos também, esse planeta Terra, onde nós fomos inseridos para um propósito específico. E hoje, que é a lição de número 1, a gente começa uma introdução, meditando em cima da Igreja do Senhor e a época do apóstolo Paulo. E aqui a gente faz basicamente uma reflexão um pouco mais histórica da iniciação da Igreja na face da Terra. Claro que aqui a gente vai tratar realmente da igreja histórica e do seu registro, quando a gente vai pegar os primeiros passos da Igreja do Senhor na história, e isso vai ocorrer no primeiro século, e ali vai se dar os primeiros passos, a caminhada logo após a crucificação, a morte, a ressurreição de Jesus, a sua ascensão, e no dia de Pentecostes, naquele grande avivamento que envolveu aquele local, vai se dar então o início da marca dos passos dos apóstolos, dos discípulos e daqueles que faziam parte do cristianismo. Então a gente vai meditar e vai pensar em cima de cada um desses assuntos. A leitura bíblica, Atos capítulo 2, versículo 38, 41 a 47. Se você abrir essa passagem, você vai começar a observar algumas características que marcavam a Igreja de Cristo lá no seu início, logo após a descida do Espírito no dia de Pentecostes. A mensagem, Atos 1, 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. E essa é, em Atos capítulo 1, versículo 8, uma mensagem do próprio Jesus Cristo. Jesus quem vai falar essas palavras em Atos capítulo 1, versículo 8, uma promessa da descida do Espírito Santo sobre a Igreja do Senhor, que capacitaria então a Igreja para serem testemunhas do nome de Jesus até os confins da terra. Isso a gente vai estar vendo no tópico de número 1. Os objetivos dessa lição que você deve se aplicar para conseguir trazer aos seus alunos, aos adolescentes da sua turma e aqueles que estarão ouvindo a sua mensagem, primeiramente é explicar o Pentecostes e por que o Pentecostes é tão importante para a Igreja do Senhor, depois apresentar as características da igreja guiada pelo Espírito Santo, o que marca uma igreja direcionada pelo Espírito e, por fim, mostrar que a estrutura do mundo romano ajudou na expansão da igreja. E aqui a gente observa, de certa forma, como que a igreja histórica, vamos falar assim dessa forma, ela vem no tempo certo da cronologia, ela vem no momento certo do tempo e espaço para que venha cumprir ali os seus propósitos e os seus objetivos. Não vem nem num tempo de um grande avanço tecnológico e não vem num tempo também de, vamos falar assim, de primazia, numa antiguidade, onde não havia um conhecimento. Aqui nós observamos que já havia língua, já havia escrita, já havia possibilidades de levar essa mensagem adiante através do avanço da civilização romana por toda a antiguidade, e a gente vai meditar em cima de alguns pontos que foram importantes para o crescimento e desenvolvimento da igreja que se utilizou do Império Romano para tal.
Por fim, vamos descobrir, a jornada da Igreja de Jesus Cristo teve o início no momento certo. Depois de receberem a promessa do batismo no Espírito Santo, os discípulos receberam o poder de Deus para viver a vida cristã e espalhar as boas novas de Jesus para todo mundo. Além dessa capacitação especial que veio de Deus, as condições geográficas, culturais e sociais da época, como nós falamos, o Império Romano, colaboraram com a expansão da Igreja. Vamos juntos descobrir mais sobre o mundo em que o apóstolo Paulo viveu? E aqui nós entramos. Tópico 1, o Pentecostes e a Igreja de Cristo. Então, o primeiro ponto aqui a se destacar, quando nós falamos sobre Pentecostes e Igreja, é que nós precisamos lembrar que o Pentecostes ele faz parte da nossa raiz como igreja. A primazia, ou o primeiro momento, ou quando o grande choque, o avivamento que iniciou tudo isso que nós vivemos nos dias de hoje, a Igreja do Senhor e seu avanço durante a história, o que marca esse início e esse momento é o dia de Pentecostes, é a festa das colheitas. Quando a gente pega ali o seu significado, Pente vem de 50 e Coste de colheita, logo aqui nós estamos nos referindo à festa da colheita, que é comemorada 50 dias após a Páscoa. Nós sabemos, a Páscoa fala a respeito de ressurreição e após a ressurreição nós observamos que Jesus ele passa 40 dias na terra juntamente com os seus discípulos e Jesus passa um período de ensino, um momento de comunhão também com os seus discípulos, de estar do lado, de resgatar, conversar com eles, falar com eles, animar, pois após a morte de Cristo, alguns discípulos estavam meio desanimados, então quando Jesus ressuscita e passa esse período com eles, dá um ânimo, dá um vigor, e aí posteriormente vem a ascensão de Cristo, que vai entregar as palavras que nós observamos ali em Atos capítulo 1. Quando nós vemos o livro de Atos capítulo 1, fala a respeito da ascensão de Jesus Cristo, o momento em que ele sobe aos céus, ascende aos céus e sai desses 40 dias em que ele passa na terra. E na ascensão, novamente, nós vemos Jesus falando a respeito da vinda do Espírito Santo. Aquela mensagem que foi transmitida lá atrás, que dizia, eu vou ao Pai, mas rogarei ao Pai para que vos envie outro Consolador, ou seja, se o Consolador Jesus estava ascendendo aos céus naquele momento, a promessa da descensão do Espírito já estava sendo entregue para a igreja e a chegada do outro Consolador era iminente. Repara que o Senhor ele sempre vai trabalhar com essa vinda iminente porque ele não diz qual vai ser o dia nem a hora que o Espírito viria, mas ele fala. Vai vir, o Espírito Santo virá, portanto, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ou seja, não saiam de Jerusalém, permaneçam lá, porque brevemente, quando vocês menos esperarem, vocês serão revestidos de um poder e que era então a chegada do outro Consolador, a chegada do Espírito Santo de Deus. No versículo 4 do capítulo 1, nós observamos que Jesus vai mandar eles esperar a promessa do Pai, que de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizado com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus não diz o dia, não diz a hora, entrega uma promessa, fala ainda que é uma promessa do Pai, mas diz, fazendo esse paralelo com o batismo de João, que o Espírito Santo virá e vós sereis batizados com o Espírito Santo, ou seja, vocês vão mergulhar no Espírito a partir desse dia marcante. E aí entra também o batismo no Espírito Santo. Então, a chegada do Espírito se dará no dia de Pentecostes. E é somente após o batismo no Espírito que a igreja seria capacitada para testemunhar do nome de Jesus até os confins da terra. Nós bem sabemos que ninguém fala que Jesus é Deus se não for através da ação do Espírito de Deus nessa vida. E aí a gente vê no versículo 8 que a mensagem de Jesus em sua ascensão é que quando vocês receberem a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, vocês aí então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Sabe o que é isso? É somente após a chegada do Espírito no dia de Pentecostes que a igreja é capacitada
para falar, para testemunhar do nome de Jesus. Ninguém pode realizar a obra de Deus e falar com veemência, falar com verdade o nome do Senhor Jesus, se não for por uma ação do Espírito Santo em sua vida. Portanto, se aquela alma, se aquela pessoa não fosse cheia do Espírito, em Atos capítulo 2, ela não estaria pronta para ir até os confins da terra anunciando o nome do Senhor. Mas quando chega no livro de Atos capítulo 2, cumprindo-se então o dia de Pentecostes, era um momento de festa e não é por acaso que o Senhor vai resolver derramar do seu Espírito na festa do Pentecostes, na festa da colheita. Era um momento de alegria, era um momento de regozijo, era um momento de comunhão, de koinonia, em que aqueles que estavam reunidos naquele local estavam, claro, clamando pela presença do Espírito, obedecendo uma ordenança de Cristo, mas também estavam participando de uma festividade judaica. Essa era o melhor momento, o melhor motivo, a melhor hora para o Espírito Santo vir e tomar aqueles que estavam envolvidos naquele local. Por isso, e não é por acaso, que o Espírito vem no dia de Pentecostes. Isso marca a nossa essência de igreja pentecostal. Nós somos frutos, ou nós viemos do movimento do Pentecostes, lá da sua iniciação, e é um momento de festa, ou seja, festa remete alegria, remete felicidade, remete prazer, um regozijo, algo extraordinário, algo que coloca um sorriso largo em nosso rosto, porque nós estamos falando da vinda do Espírito. Que presente melhor para esse dia de festa se não for o batismo no Espírito Santo de Deus, que capacitaria então a igreja a ser igreja do Senhor, porque nós, a partir deste momento, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que nos dá então a garantia da nossa salvação, é o penhor da nossa salvação, é a presença do Espírito de Deus. Então isso é maravilhoso demais e não é por acaso que o Espírito vem no dia de Pentecostes. Então, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados, isso em Atos 2:2, e foram vistas por eles, depois desse batismo no Espírito, línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui a gente vê esse revestimento, essa manifestação, esse enchimento, esse mergulho, né? Se nós estamos falando de batismo, nós estamos falando que o elemento desse batismo não é as águas nesse caso, mas é o Espírito Santo de Deus. O agente batizador é Jesus e o batizado é a pessoa, somos nós como cristãos, e aqueles que ali estavam então são imersos nas águas do Espírito e ali são cheios do Espírito e falam em outras línguas e são revestidos dessa autoridade, são revestidos de poder para falar do nome de Jesus. E é isso que eles começam a fazer ali. Em Atos capítulo 2, no cenáculo, nós observamos que depois deles serem cheios do Espírito, esse falar em outras línguas, pelo menos aqui em Atos capítulo 2, eram línguas com que alguns judeus de outras culturas, como nós vamos observar mais à frente, que tinha alguns cretenses, alguns vinham partos e medos e elamitas, que vinham de outras regiões do Oriente, mas que eram judeus e que estavam ali naquela localidade e que alguns talvez não sabiam falar a língua comum daquele local, mas eles ouviam a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, as maravilhas de Deus, como vai falar a própria passagem, na sua própria língua, ou seja, eles conseguiam compreender aquilo que estava sendo dito e também se maravilhavam naquelas palavras que estavam sendo faladas e transmitidas a glossolalia ou a xenolalia, como nós bem sabemos, pela boca daqueles que foram batizados no Espírito e cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E ali nós observamos, no versículo 11 de Atos capítulo 2, se você abrir ali, você vai observar que todos os cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, os judeus de todas as regiões do Oriente que estavam presentes no cenáculo, comemorando a festa do Pentecostes em Atos capítulo 2, ouviram das maravilhas de Deus, da grandeza de Deus, da mensagem do Evangelho ali
em Atos capítulo 2, pela boca daqueles que foram batizados no Espírito. Primeiro ponto que nós observamos aqui, que a gente já pode fazer aqui uma prévia para o próximo tópico da lição, que fala a respeito das características da igreja. O que marca uma igreja cheia do Espírito Santo é autoridade, é poder, é ousadia para testemunhar do nome de Jesus e falar das maravilhas de Deus para todos os povos. Isso marca a igreja do Senhor. E aí a gente já entra dentro das características da igreja e tópico 2. Porque quando nós observamos que quando eles são cheios, nós vemos também eles falando em outras línguas e falando das maravilhas de Deus para outros povos. Ninguém podia segurar aquele povo naquele momento depois de receber o Espírito Santo de uma forma diferenciada em suas vidas. E a gente vê, a partir desse momento, que alguns ali vão começar a zombar deles, né? Alguns que estavam meio que do lado de fora, estavam participando no mesmo local, estavam observando o que estava acontecendo, estavam observando o agir do Espírito, mas é daquele tipo de pessoa que não consegue compreender algo que é de Deus, que não tem essa visão espiritual, que vê o poder de Deus através do Espírito sendo manifesto no local, mas olhando de fora eles não conseguem entender. Aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, que nós observamos também Jesus relatando essa, que nós falamos aqui na lição passada, no trimestre passado, de um momento em que Jesus vai falar a respeito da blasfêmia contra o Espírito, alguns homens que não conseguem entender a forma como Deus trabalha, que é através do seu Espírito, e fazem confusão em sua mente. E aqui nós observamos isso, que eles olham para aqueles homens, aquelas mulheres que faziam parte da igreja, que foram cheios do Espírito, e vão falar, eles estão cheios de mosto. Estão cheios de vinho, né? Estão alcoolizados, beberam demais, por isso estão fazendo essas loucuras aí. Eles não conseguem compreender o agir do Espírito de Deus. E ali até eles vão inventar então como diz o James Smith, uma teoria do vinho, né? A teoria do vinho foi essa conclusão que eles chegaram daquilo que estava acontecendo. E realmente, para a igreja do Senhor era algo novo, era algo que nunca havia vivido. E uma marca pentecostal que nós herdamos do Pentecostes até nos dias de hoje é essa abertura radical para Deus. Essa abertura de que Deus pode, tem poder para fazer algo novo no ambiente do culto, no local onde nós estamos. E isso era algo totalmente novo para a igreja, uma novidade imensa, algo que eles ainda não haviam vivido e nem experimentado. E aí, depois de Pedro, pelo discernimento do Espírito, ter reparado que alguns estavam murmurando e zombando deles, Pedro vai se levantar na autoridade do Espírito Santo e com uma ousadia hermenêutica, e ele já vai dar de forma imediata uma base bíblica para aquilo que estava acontecendo. E novamente nós observamos aqui os apóstolos testemunhando do nome de Jesus com ousadia, com fé e com força, que essa é o efeito da ação do Espírito na vida do crente, uma ousadia para testemunhar do nome de Jesus. Então, quando Pedro percebe por um discernimento espiritual, de repente ouviu também, aqueles zombadores que estavam com a sua falsa teoria do vinho, Pedro vai se levantar para dar então a teoria do Espírito Santo. Quando ele, em momento imediato, mesmo vivendo algo novo, ele já vai vir com a base bíblica para o acontecimento, lembrando-se então daquilo que foi escrito pelo profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, se não me falha a memória, dizendo, isso aqui não é porque eles estão bêbados, não. Na realidade, é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. Aí nós observamos Atos 2:16. E nos últimos dias, 17, acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas, e naquele dia profetizarão. Ou seja, aquilo que estava ocorrendo ali, segundo a interpretação do apóstolo Pedro, e na sua mensagem que será pregada depois, nós vemos que é a chegada, a descensão do Espírito Santo, que foi escrito e profetizado pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 do livro do profeta. Então a gente vê essa ousadia. E depois ainda Pedro vai pregar uma mensagem também escatológica, nós observamos, uma mensagem de fim dos tempos, quando a gente observa no versículo 19 ele falando, e farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor da fumaça, porque
a ação do Espírito, ela também nos traz uma visão escatológica, né, que nos leva a um senso de responsabilidade, tanto de santificação pessoal, quanto também uma responsabilidade, uma preocupação social com os nossos familiares e também com aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que a ação do Espírito em nossas vidas e essa visão escatológica de que o fim chegará, ela nos leva a testemunhar com ousadia do nome de Jesus e a falar realmente do nome que é sobre todo nome para aqueles que estão em nosso entorno e à nossa volta, sabendo que brevemente o Senhor Jesus voltará. Então nós observamos essa característica na mensagem do apóstolo Pedro, fala que depois ele vem falando com muita eloquência e vigor do nome de Jesus, com uma ousadia sem precedentes, e muitas almas se rendem ao Evangelho ali nessa mensagem pregada por Pedro no cenáculo pós a descida do Espírito Santo e esse revestimento, essa ousadia dada ao apóstolo tão marcante que é a vida do apóstolo Pedro. E vemos então o que marca a característica da igreja já logo de cara, vamos falar assim, né? Que é a testemunha, o testemunhar, o ensino, a pregação do nome de Jesus. Aquele que é cheio do Espírito Santo, a igreja do Senhor, ela fala das maravilhas de Deus. Aqui, e nós precisamos levar em consideração isso, não é somente o apóstolo Pedro que vai pregar, apesar que ele é aquele que vai ser mais destacado, né? Mas não é só ele que vai falar realmente das maravilhas de Deus em Atos capítulo 2. O destaque maior é para ele porque ele se levanta tomando a palavra entre todos aqueles que estavam ao redor. Mas previamente, nos versículos anteriores, nós observamos que todos os que foram cheios de forma geral, enquanto falavam outras línguas, estavam ensinando e testemunhando também para todos os povos que ali estavam. Então foi um momento de êxtase, vamos dizer, né? Uma experiência estática maravilhosa em que todos aqueles que ali estavam falavam das maravilhas de Deus e do nome de Jesus, e almas ficavam maravilhadas com aquilo, e com certeza muitas almas, como nós bem observamos no versículo 41, mais de 3.000 almas creram no Evangelho e agregaram-se então à Igreja de Cristo, tornando-se então a fazer parte do povo de Deus. E isso é marcante. E aí, Atos capítulo 2, versículo 43, além da pregação, além do ensino, outra característica da igreja também era milagres e maravilhas que acompanhavam a pregação. Atos 2, 43, em cada qual havia temor, e havia ali muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, ou seja, assim como o ministério de Jesus, o ministério dos apóstolos também foram marcados por maravilhas e sinais que se acompanhavam, e também nós sabemos que o povo gosta de um milagre, que o povo gosta de maravilha, então foi uma forma para chamar a atenção daqueles que estavam em torno, que também posteriormente creram no Evangelho de Jesus Cristo. E essa era uma estratégia, querendo ou não, daquele tempo em que muitas almas então eram atraídas até a presença dos apóstolos e quando ouviam a mensagem da cruz se arrependiam dos seus pecados e se entregavam ao nome do Senhor Jesus. E também tinha, que marcava a igreja, arrependimentos e conversões diárias, ou seja, muitas almas se rendendo ao Evangelho, a comunhão comprovava a transformação, ou seja, a igreja ela vivia em união e amor. Quando nós vemos então no livro de Atos, capítulo 2, a gente começa a observar também algumas características, Atos 2 e 42, né, que é a segunda parte lá do finalzinho de Atos 2, que a igreja do Senhor perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, ou seja, o que marca uma igreja cheia do Espírito também é a koinonia, né, em grego, ou seja, a comunhão. Isso marca a igreja do Senhor. A comunhão comprova a transformação e a mudança, porque a comunhão ela é observada de fora e sempre é observada com admiração. Nós não nos admiramos, né, com aquelas pessoas que se odeiam, que não se gostam, que até participam. Nós dizemos que essa pessoa é falsa, né? Ela não tem valor nenhum, porque ela vive próxima de outra pessoa, mas não se gostam, se odeiam. Agora, se tem algo que traz admiração para nós, é quando nós observamos uma família unida, amigos, uma amizade inabalável, uma comunhão realmente estabelecida acima de todas as coisas. Isso é marcante e isso abre os nossos olhos para tal. Então, a comunhão, ela comprova a transformação e é visível também para aqueles que estão ao redor.
Outro ponto aqui, o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo regiam a vida de uma igreja cheia do Espírito e que tinha tudo em comum. O maior mandamento. O amar a Deus estava acima de todas as coisas e marcava uma igreja cheia do Espírito, e também o amor ao próximo era aquilo que regia. E nós observamos que eles tinham essa visão de que, se for necessário vender algo, vender uma propriedade para que eu possa doar algum valor para ajudar os irmãos que estão ao nosso redor, isso fazia parte da igreja daquele tempo. Alguns vendiam terrenos, entregavam uma parcela daquele valor aos apóstolos, aos discípulos, à igreja. A igreja atendia os mais necessitados, havia essa preocupação social dentro da igreja que era marcante e era algo que dava um diferencial para a igreja do Senhor. Tanto que nós vemos até no livro de Atos que isso chamava a atenção do povo. No versículo 47 nós vemos que a igreja louvava a Deus, ela vinha caindo nas graças do povo daquele tempo, no local onde eles estavam, em Jerusalém. Então isso chamava a atenção de uma forma especial e maravilhosa o povo que ali estava para a igreja do Senhor. Então eles iam caindo na graça do povo, chamando a atenção e marcando a sociedade de forma geral aonde eles estavam. Por último, o Deus do Pentecostes, ele transmite a si mesmo com abundância e sem limitações no testemunho de Jesus Cristo. Isso é uma marca da igreja, porque é uma marca de Deus. Isso é transmitido do próprio Deus a nós. O Espírito Santo, ele transmite a si mesmo com abundância e sem limitações, ou seja, nós temos um Deus, o Espírito Santo, que na sua infinita humildade, pela sua graça, misericórdia, aceitou fazer de nós uma habitação e uma morada, ou seja, transmitindo a si mesmo a nós, pela sua graça, pela sua misericórdia, para que nós possamos então testemunhar do nome de Jesus Cristo. Romanos 5,5, o amor de Deus está em nós, nosso coração, através do Espírito. Ou seja, nós só somos capacitados a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos e sermos então marcantes, temos essa característica como a igreja do Senhor por causa da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Isso faz parte da igreja e isso é ser igreja, como nós bem observamos ali no livro de Atos, e que isso deve nos confrontar para nós meditarmos se nós estamos realmente sendo igreja em sua totalidade. Então a igreja, ela ama a Deus acima de todas as coisas, ama o próximo, tem essa preocupação e essa visão social, valoriza a palavra de Deus, testemunha do nome do Senhor, vive a comunhão, a koinonia e no partir do pão, e também é uma igreja que vive a comunhão nas orações. Isso faz parte da igreja do Senhor. E quando uma igreja faz isso, quando o povo de Deus realiza essas ações, nós observamos no versículo 3 que os sinais e maravilhas acompanham o povo santo de Deus através de uma ação do Espírito. Enquanto o nome do Senhor Jesus for lembrado, nós vemos a alma se rendendo e a igreja sendo mais impactante para a sociedade de forma geral. E por fim, tópico 3, o mundo romano na época do Pentecostes. E aqui a gente finaliza, meditando a respeito do Império Romano, porque quando nós observamos o período em que a igreja vai dar a sua iniciação é no primeiro século, e o início dessa jornada histórica da igreja, ela começa então com o Império Romano como uma principal potência daquele tempo e da antiguidade, pelo menos ali no primeiro século. Então, o Império Romano era algo gigantesco, e os territórios romanos eles abrangiam ali do Oriente ao Ocidente, pegava parte da Europa, da Ásia Menor e o norte da África, ou seja, era grande o Império Romano. E ainda, quando se dá a iniciação da igreja, nós vemos também que o Império Romano ele estava vivendo, talvez o seu auge, estava vivendo um período de certa paz, não havia conflitos naquele tempo com outros povos, não havia também uma ambição de chegar mais longe. A gente vê um período de certa tranquilidade dentro do Império Romano, em que eles estavam ali espalhados por diversos locais, tanto da Europa quanto da Ásia e da África também, e estavam simplesmente ali no controle. Claro que não é agradável para um povo viver ali, tanto que os judeus tinham esse certo
como a gente pode dizer, uma certa raivinha, né? Um ódio dos romanos por causa dos impostos, dos altos impostos, por causa dessa imposição, mas até por causa do preconceito. Isso fazia parte também daquele tempo. Havia essa... Ninguém quer ficar nas mãos de outro povo, de uma outra cultura, e os judeus ficaram nas mãos do Império Romano. Mas nós observamos que não foi também só... O Império Romano não trouxe simplesmente coisas ruins, né? Muito pelo contrário. Quando nós observamos a cultura ocidental de forma geral, nós observamos que ela é moldada segundo a moral judaico-cristã, a filosofia grega e também a civilização e o direito romano. Ou seja, a nossa sociedade como nós conhecemos hoje, ela tem uma grande influência que vem também do Império Romano, que teve a sua marca na história e a sua influência dentro da nossa cultura ocidental. Ou seja, ainda que nós não queremos, ainda existe dentro de nós um pedacinho de Império Romano, visto que nós somos ocidentais, sem perceber, sem saber, mas faz parte da nossa vida, assim como a moral judaico-cristã e também parte da filosofia grega fazem o composto do nosso imaginário e da nossa cultura em linhas gerais, tanto na arte quanto em outras partes das esferas da nossa sociedade. Então, nós observamos essa influência do Império Romano no momento de paz, e isso vai facilitar para a transmissão da mensagem da cruz. Por isso que eu digo que a igreja ela vem no tempo certo da história, ela vem no momento certo. E aí nós observamos também que a civilização romana, dentre de todas as outras, era a mais avançada do seu tempo. As estradas romanas eram bem organizadas, as rotas marítimas eram bem desenvolvidas, porque eles precisavam se locomover de um local ao outro, e a gente vê que a organização romana, como mencionado aqui, a civilização, era algo extraordinário para que os romanos pudessem conseguir ir da Europa para a Ásia, da Ásia para a África com certa facilidade. Então havia essa tranquilidade, não tranquilidade, mas essa facilidade maior de locomoção naquele tempo. Claro que não é igual às viagens de hoje, que é algo surreal e inimaginável para aquele tempo, né? Quando você pega um avião do Brasil, 9 horas você já está na Europa. Não era dessa forma que acontecia. As viagens ainda eram de barco, eram distantes, eram longas, ou se fosse de algum outro tipo de automóvel do seu tempo, era uma viagem um pouco mais longa, que duravam dias muitas vezes, mas para aquele tempo era algo extremamente revolucionário e que também era inimaginável se fosse imaginar lá nos primórdios do início das civilizações na face da Terra. Então, para aquele tempo, a civilização romana era mais avançada em questão de transporte. Então, a gente vê que isso ajudava de uma forma grandiosa na pregação do Evangelho. E também ajudava na circulação das cartas. Então, nós vemos, e isso vai fazer parte da vida do apóstolo Paulo, que ele vai ter e vai realmente viajar para diversos locais, tanto da Europa, vai falar do nome de Jesus. A gente até observa na carta aos Romanos que o desejo do apóstolo Paulo era ir para a Espanha pregar o Evangelho. O desejo dele era, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele fala que ele queria passar em Roma, que já havia ali uma comunidade cristã, ele queria passar em Roma, visitar os irmãos da igreja de Roma, e depois o objetivo dele era ir para a Espanha, ou seja, lá para a Europa. Então nós observamos essa facilidade, vamos falar assim, para aquele tempo, que era algo extraordinário e avançado, para que a igreja do Senhor, os missionários, os pregadores, os ensinadores pudessem se locomover no Oriente ao Ocidente já naquele tempo da história. Então isso facilitou para a propagação da mensagem do Evangelho naquele tempo. Por isso que ela vem, a igreja vem no tempo certo e na hora certa. E aí tinha também o que facilitava a língua popular daquele tempo, como a gente vê também essa influência da cultura grega dentro da nossa cultura ocidental. O grego koiné já era como se fosse o inglês dos dias de hoje. Todo mundo, de forma geral, entendia e compreendia o grego koiné, que era a linguagem usada para dentro do comércio, para a comunicação de forma geral entre as culturas. Por isso que a gente vê que o Novo Testamento ele é escrito em grego koiné, porque todos entendiam. Então, por exemplo, se alguém que era de Jerusalém quisesse comunicar com outra pessoa
que era de Roma, que era um árabe, que fazia parte do norte da África, que a língua era diferente, então conversava, escrevia a carta em grego koiné, porque era entendido pela maioria das pessoas naquele tempo. Então a gente vê que as cartas, as epístolas e o Novo Testamento é escrito em grego koiné porque era a linguagem do povão. Todo mundo entendia. Claro que aqui todo mundo é modo de dizer, né? Não quer dizer que 100% das pessoas entendiam, mas boa parte das pessoas compreendia o grego koiné, que é como se fosse aí o inglês dos dias de hoje, a língua popularmente falada por todos. E isso também ajudou na comunicação e na pregação do Evangelho. A civilização romana e o seu avanço significativo, depois a gente tem também o grego sendo falado por todos, fazia parte da marca do início da igreja em seus primeiros passos. E nós vemos então a importância, e a gente tem que pensar a respeito disso também, que Roma também não foi somente uma pedra no sapato da igreja, mas foi necessário para o crescimento, ajudou dentro da sua civilização, dentro do Império Romano que dominava a antiguidade, pelo menos ali no primeiro século, ajudou na propagação do Evangelho com rotas, com estradas que eram criadas, as rotas marítimas, para que os missionários viessem então a se locomover de um local ao outro, levando o nome de Jesus, e as cartas também eram direcionadas, cartas bíblicas, cartas que falavam do nome de Jesus a pessoas, e essas cartas chegavam e as pessoas iam sendo ali edificadas através da palavra de Deus, que era transmitida dessa forma mais fácil. Então, nós vemos a influência e o mundo romano já na época do Pentecostes e na época do apóstolo Paulo, que nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai interagir diversas vezes com o Império Romano durante o seu ministério. E aqui a gente faz então a conclusão e lemos: o dia de Pentecostes marca o início da igreja, os seguidores de Jesus receberam o poder do Espírito Santo e souberam aproveitar os recursos disponíveis naquela época para viver em comunhão e anunciar o Evangelho. Hoje a igreja somos nós e precisamos aprender com o exemplo deles a buscar em Deus o batismo no Espírito Santo, a viver em comunhão e a pregar o Evangelho com recursos que temos disponíveis hoje na região onde moramos. Aqui fala, a respeito, se naquele tempo já havia uma certa facilidade de locomoção, já havia o avanço da civilização romana foi importante para a igreja, quanto mais hoje, O problema é que a tecnologia ela traz um conforto, traz um bem-estar que nós não sabemos aproveitar da maneira correta para anunciar o nome de Jesus. Mas quando nós observamos para a tecnologia, para o avanço de forma geral das mídias digitais, nós temos que tomar proveito delas para nós pregarmos e anunciarmos o nome de Jesus. Claro que o tempo é diferente. Às vezes o ouvinte, quando ele abre ali o celular, quando ele abre a internet, ele não quer ver nenhum tipo de mensagem dessa. Às vezes quer passar tempo, quer botar qualquer coisa lá para ver, para passar o tempo e fazer qualquer outra coisa que tome a sua atenção e que não seja algo sério nem uma visão profunda do mundo espiritual. Mas às vezes tem muitas pessoas que estão ali com o celular e que estão precisando ouvir uma mensagem, que estão precisando ouvir algo. Então que nós possamos usar as ferramentas que nós temos, assim como a igreja se utilizou do Império Romano e dos seus avanços como civilização e tecnologia daquele tempo, e a igreja usou para o avanço e propagação do reino de Deus e da mensagem da cruz, que hoje em nosso tempo nós possamos utilizar das ferramentas que nós temos desse mundo 2024, onde nós estamos inseridos e fomos colocados por Deus, que nós possamos nos utilizar de tudo aquilo que a tecnologia, de que essa geração nos proporciona para levar e propagar o nome de Jesus, o Evangelho, a mensagem da cruz. Então, meus irmãos, essa é a vossa aula de hoje, a primeira lição de tantas lições que nós falaremos aqui a respeito do apóstolo Paulo, e aí então, na aula que vem, a gente começa a falar da conversão do apóstolo Paulo, lição de número 2, e tenho por certo que será a bênção de Deus. Vamos entrar agora na vida desse homem que impactou a história, que mudou a história de uma forma extraordinária, que faz parte de uma forma maravilhosa da Igreja do Senhor, e conversar sobre cada um dos assuntos, sobre a sua conversão, sobre os seus primeiros passos dentro do cristianismo, sobre os seus escritos, sobre suas mensagens, sobre os seus passos, e tenho por certo que será a bênção de Deus. Hoje, então, uma introdução a respeito da igreja, do dia de Pentecostes e também da importância do Império Romano, local onde o apóstolo Paulo estava inserido e interagindo durante o seu tempo. E tenho por certo
que vai ser bênção de Deus quando você aplicar essa lição aos seus alunos. Deus abençoe grandemente a sua vida, professor. Essa aula aqui é um oferecimento da ADC TV no canal ADC Educacional. Essa é a vossa aula de hoje e Deus os abençoe.